Olá, juniores. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui para juntos compartilharmos a palavra do nosso Deus, que ela é boa, maravilhosa, o nosso Deus é poderoso. Nós não podemos estar na igreja por esses dias, mas a igreja pode alcançar a sua casa, o seu lar, neste dia, não é mesmo? Olha, hoje, né, como nesse trimestre está tratando do assunto da igreja, dos milagres que Jesus tem realizado no meio do seu povo, nós já estamos na lição de número 10. Olha que o título da nossa lição: um lugar onde Deus cura. Glória a Deus, um lugar onde Deus cura é na sua casa, é na igreja. Ou seja, o lugar onde Deus cura é quando nós invocamos o nome dEle com fé, acreditando nele, Ele pode curar. Então, o título da nossa lição de número 10 é um lugar onde Deus cura. E um assunto muito importante que nós vamos tratar hoje é a respeito, que fala sobre as enfermidades. O nosso Deus, desde o princípio, né, quando ele estava se revelando para o povo de Israel, ele se manifestou no meio do seu povo como Jeová Rafá, é o Deus que cura. E Deus realizou muitas curas, muitos milagres ali no meio do seu povo. E nós sabemos que Ele ainda continua curando nos dias de hoje, não é verdade, crianças? Então, juniores, esse assunto de hoje, né, é muito importante para nós. Nós vemos que Deus realizou muitos milagres. E dentro desses milagres, também o milagre da cura. É claro, quando Deus cura alguém, realiza uma obra de cura na vida de alguém, é porque Ele tem um propósito, né, para que o seu nome seja glorificado. É lógico, nem todas as pessoas vão ser curadas, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que lá no livro de Eclesiastes, o capítulo 3, vocês podem ler na sua casa, porque não vai dar tempo, né, de eu ler aqui, que fala que debaixo da terra há um tempo determinado para Deus. Então, tem pessoas que Deus cura, e nós vemos muitos testemunhos. A Bíblia fala de muitos testemunhos que Jesus curou quando Jesus esteve aqui na terra. E nós também, nos dias de hoje, muitos irmãos têm dado o seu testemunho de cura que Jesus realizou nas suas vidas. Então, é um assunto muito importante, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos isolados uns dos outros, mas nós não estamos desamparados por Deus. Deus está ao nosso lado, Deus está conosco. Glória a Deus por isso, não é mesmo, juniores? Olha, vou falar para vocês que nós cristãos, né, porque nós somos cristãos, nós não estamos isentos, né, de ficarmos enfermos. Nós cristãos, às vezes, podemos ficar enfermos, né, podemos até parar no hospital, ser sujeito a fazer uma cirurgia, submeter uma cirurgia, ficar doente por muitos dias internados, ou pode acontecer com alguém que a gente conhece, com os nossos avós, ou algum dos juniores, né? Mas o importante é que o nosso Deus, Ele não quer que nós desanimamos, que nós não percamos a fé. E importante também é saber que Jesus não nos abandonou e nem está triste com a gente. É um processo que Deus permite nós passarmos. E é nesse momento que nós não podemos desanimar e nem ficarmos tristes, mas confiar em Deus, que Ele pode realizar o milagre da cura nas nossas vidas. Amém? Juniores, o versículo para a nossa memorização, para nós memorizar, a nossa irmã Valéria vai ler para nós, que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14, só a partezinha A.
para vocês verem como a palavra de Deus é importante, como o nosso Deus, ele é fiel para conosco. A nossa irmã Valéria vai ler conosco, aqui na Bíblia, o livro de Jeremias 17, capítulo 17, preste bem atenção, e versículo 14, somente a parte A. Isso, e todos os juniores que estão nos assistindo, né, acompanham na Bíblia e lê, né, que é muito importante. É verdade. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias 17 e 14. Muito bem, olha o que Jeremias está dizendo. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Que palavra maravilhosa que vem, né? Nos dar um conforto para o nosso coração, saber que o Senhor está conosco e pode ouvir a nossa oração e pode nos curar. Como estava dizendo para vocês, juniores, que Deus pode permitir nós ficarmos enfermos, né? Mas Deus está sempre conosco, está sempre ao nosso lado, né, irmã Valéria? Isso, Ele jamais desampara, Ele né? não desampara ninguém. Então, e às vezes acontece a enfermidade e Deus vem provar a nossa fé, vem nos provar. E no momento em que nós, né, não aguentamos mais, o Senhor entra com a providência. Isso, então, quer dizer que Deus nunca nos abandona, sempre está conosco. Olha, juniores, muitas das vezes, quando a enfermidade vem nos atacar, a primeira coisa que a gente pensa, né, irmã Valéria? Vou desistir, vou desanimar. A primeira coisa que a gente pensa, não, vou no médico. Isso. Aí a gente corre para o médico, a pessoa vai no médico, o médico vai lá e receita, né, irmã Valéria? Isso. Uns remédios, às vezes para os juniores não gostam de tomar remédio. Até adultos não gostam, eu não gosto. Ainda mais quando é de gotinha assim, às vezes é amargo, é muito ruim. E então a gente obedece, né? Os critérios médicos, toma os remédios, toma comprimido, às vezes até xarope. E acontece que o médico não consegue, dando os remédios, às vezes até aplicando, né, injeções. Eu sei que ninguém aqui gosta de tomar injeção. É difícil alguém, né, irmã Valéria? Eu não gosto, gostar não. de tomar injeção. Então, nós vemos que acontece que o paciente, com todos esses medicamentos que o médico receita, para a enfermidade, às vezes não resolve, não soluciona, a pessoa continua doente. Mas aí quando ele volta para Deus, né, ora para o Senhor Deus, o Senhor entra com a providência e repreende a enfermidade. Eu tenho um testemunho, ouvi já testemunho de pessoas que aconteceu isso. O médico tinha desenganado, mas quando orou, foi na igreja, né, como o título aqui da nossa lição, um lugar onde Deus cura. Foi na igreja, o pastor orou, os irmãos uniram em oração, em amor, com fé, orou, e essa pessoa foi liberta. E nem precisou tomar remédio, né? E nem precisou tomar remédio. Irmã Márcia, mas também acontece muito que às vezes a gente chega aí no médico, toma o remédio, e o que acontece? Deus permita que a gente vá ao médico, toma o remédio, e às vezes a doença não é curada, não sara, nem com remédio, com nada. Por quê? Isso é uma experiência para a gente ver que Deus deixou a medicina, não é verdade? Exatamente. Deixou os remédios, a medicina, mas tem coisas que só Deus faz, né? Exatamente. É bom a gente procurar um médico, porque eles estudaram para isso, se prepararam para resolver alguns tipos de enfermidades, mas tem enfermidades que Deus permite que não é para o médico realizar, curar. É a enfermidade que Deus quer entrar com a providência para que o nome dele seja glorificado, para que nós venhamos a testificar o que Jesus fez, para as outras pessoas ver que Jesus ainda cura. Ele não curou só no passado, mas ele também cura nos dias de hoje. E entrando aqui na nossa lição, o fato aqui é de um apóstolo chamado Tiago. Tiago, ele foi um apóstolo que ele era irmão, ele era o próprio irmão do Senhor Jesus. E ele decidiu
entregar a sua vida na obra de Deus, fazer a obra de Deus, ensinar os judeus a como se proceder, a como fazer a obra de Deus, a como cuidar dos irmãos, cuidar da igreja. E então, Tiago, cheio do Espírito Santo de Deus, ensinava os irmãos. E chegou numa certa feita que ele estava reunido com os irmãos. A irmã Valéria está mostrando aqui, né, a figura para a gente. Ele estava instruindo os irmãos. Lá em Tiago, capítulo 5, do 13 ao 16. Você pode ler na sua Bíblia, que não dá tempo para a gente ler todos os versículos. Amém, adolescente? Eu sei que vocês são inteligentes, espertos. Rapidinho pode abrir aí. Em Tiago, capítulo 5, do 13 ao 16. Tiago vai instruir lá os irmãos. Se está alguém doente, se está alguém aflito, sabe o que é para fazer? Para chamar os presbíteros da igreja, chamar os dirigentes, chamar os pastores e orar para o enfermo, ungir com o óleo, né, colocar a mão sobre a cabeça dele, e a oração da fé salvará o doente. E ainda mais ele vem falar que se alguém tiver cometido pecado, pedir perdão para Jesus, que Ele perdoa todos os pecados e ainda cura as enfermidades. Que Jesus maravilhoso é este, né, irmãos? Não é, juniores? Como é bom servir a Deus. Principalmente quando nós estamos na casa de Deus, nós podemos, né, estarmos reunidos. Nós não podemos estar hoje, mas em breve nós vamos estar aqui. E eu creio que vai ter muitos juniores que vai testificar o que Jesus fez dentro do lar de vocês, Amém. dentro da casa de vocês. Eu creio, viu, irmã Valéria? Creio, que o nosso Deus, Ele ouve e está ouvindo as nossas orações quando nós estamos lá em casa. Então, aqui a irmã Valéria vai mostrar aqui a segunda figura. Tiago ali, né, ele está explicando que é para chamar os presbíteros, os pastores, e colocar a mão sobre o enfermo e ungir com o óleo da unção. E a oração da fé salvará o doente. Aleluias, glórias a Deus. Olha o ensinamento que Tiago tem dado para nós, tem dado para a igreja, juniores. Que bom. E nós sabemos que o óleo, né, o azeite depois dourado, a Bíblia fala que ele simboliza a unção. Então, quando alguém recebe, né, a unção do óleo, alguma coisa acontece se ele tem fé. Ele é curado, ele é liberto. É tudo pela fé, né? É tudo pela fé. Porque, ó, eu acho assim, se também orar, vem um pastor e ora, vem alguém e ora, e se você não tiver fé, não adianta, né? O Senhor fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Verdade. Através da fé, nós recebemos muitas bênçãos de Deus, muitos milagres e muitas curas. Só para confirmar aqui, o versículo 5 o versículo 15 do capítulo 5 de Tiago, em que nós estamos lendo, que eu pedi para os juniores abrir aí, ó, e a oração da fé, ó, irmã Valéria, a fé. É forte, né? Quando É falamos bem de forte fé. essa palavra. Salvará o doente e o Senhor o levantará. Olha isso. Amém, glórias a Deus. Então nós vemos, juniores, que tem doenças, que tem enfermidade, que o médico não consegue diagnosticar, o médico não consegue com remédios, com Verdade. comprimidos, não consegue. Mas eu quero dizer para vocês, o médico dos médicos, creio que vocês todos conhecem, Jesus. é Jesus Cristo de Nazaré. Palavra forte, Jesus, É forte. né? Jesus, ele não precisa de fazer um raio-x, ele não precisa de fazer um ultrassom, né? Ele não precisa fazer aqueles exames, tem uns exames tão complicados de fazer, Nossa. né, irmã Valéria? Que a pessoa passa, às vezes, até fica tímido de fazer exames para ser detectado. Mas a palavra de Deus disse que Jesus, ele sonda o íntimo do nosso coração. Ele conhece nós Bem lá no fundo, né? por dentro e por fora. Olha que coisa maravilhosa. Sabemos que Jesus é bom, ele é misericordioso. Glória a Ele Deus. ainda opera nas nossas vidas, juniores. Que maravilha, né? Então, por isso que vale a pena nós estarmos sempre firmes na presença do Senhor e saber
que mesmo quando nós estamos doentes, Jesus não nos abandona. Ele está sempre presente conosco, né, irmã Valéria? Diz que ele é o nosso melhor amigo. Nas horas tristes, nas horas alegres, o amigo abandona, mas Jesus, ele jamais, né? Exatamente, sempre Jesus jamais abandona. Então, eu não sei se vocês, eu acredito que vocês já ouviram, né? Alguém contar um testemunho que foi no médico, fez todo aquele procedimento, tomou os remédios e nada, o médico desenganou. Mas passado por algum tempo, essa pessoa ou esse irmão vem até a casa de Deus, pede a oração do pastor, do presbítero, o presbítero vai lá e ora para ele, unge com o óleo da unção, imediatamente ele é curado, não depende mais de remédio, não precisa mais de remédio. E para Jesus, para Jesus não tem tipo de enfermidade, ele cura todas as enfermidades. Para ele não tem grau de enfermidade que ele não possa curar. Aí a pessoa volta lá no médico e fala o que aconteceu. Aí o médico reconhece que existe um Deus, né, que ultrapassa a medicina, né, irmã Valéria? Glória a Deus por isso. E o nosso Deus, ele sente prazer quando nós oramos com fé, colocamos essa palavrinha fé na nossa vida e pedimos a Ele, e Ele opera milagres na nossa vida. Ele tem um prazer de nos abençoar para que o nome dEle seja glorificado. E vem aqui na nossa lição, no livro de São João 11:3, fala que quando Jesus esteve aqui na terra, ele tinha amigos também. Jesus, ele não era sozinho, ele tinha muitos amigos, a multidão estava com eles. Vocês sabem, né? Os discípulos, aquelas pessoas que queriam ser curadas da enfermidade, todo mundo que ia até Jesus voltava diferente, porque recebiam a bênção. Aqui, no livro de São João, vai falar que quando Jesus ele esteve aqui na terra, alguém corre até Jesus, juniores, para dar uma notícia para ele, não muito legal. Qual será, hein? E quando nós recebemos uma notícia triste, nós ficamos tristes, não é assim, irmã Valéria? Nos abala, né? Alguém chega até Jesus e fala assim: mestre, Senhor Jesus, o seu amigo Lázaro está muito enfermo. E ele sabia, os discípulos ali conheciam, Lázaro também conhecia, presenciou os milagres que Jesus fez. Então, eles recorreram até Jesus, porque sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Mas sabe qual foi a resposta? Confiavam, né? Confiavam. E sabe qual foi a resposta de Jesus para eles? Olha, esta enfermidade não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha que bênção. Sabe quantos dias, irmã Valéria, que Jesus demorou para chegar lá? 3 dias Jesus demorou para chegar lá. E o povo, então, estava desanimado. As amigas de Jesus, que eram as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ficaram desanimadas também. Mas Jesus gostava tanto da gente, gostava tanto do nosso irmão Lázaro. Lázaro veio a morrer. Mas mal ela sabia que o dono da vida estava chegando ali. E quando Jesus chegou, a Bíblia, a história vai nos narrar que Jesus, ele chorou, ele ficou triste. Porque quando nós recebemos uma notícia triste, nós ficamos tristes também, porque nós somos seres humanos, né, irmã Valéria? E o que Jesus fez? Ele orou a Deus, ele apresentou o seu amigo a Deus. E imediatamente ele pediu para que Lázaro veio a falecer, ele pediu para que tirasse Lázaro daquele lugar, do túmulo. E quando Lázaro saiu de lá, ele saiu com vida. E o povo ali ficou maravilhado. O povo ali glorificou a Deus pelo milagre que Jesus fez. E nós vemos também muitos milagres que Jesus fez. Muitos em mesmo. Lucas, capítulo 17, do 11 a seguir, vai falar, né, da cura dos 10 leprosos. Também em Lucas 8, vai falar da filha de Jairo, uma menina, uma juniores, mais ou menos da idade de vocês. Ela chegou a falecer, mas quando Jesus chegou lá, ele tocou na menina, orou e entregou para os seus pais a menina viva. Olha que bênção. Louvado seja Deus. Também temos, irmã Márcia, o milagre, né?
Da água, do vinho, né? Sim. Mais um milagre que O o milagre Senhor... que Jesus fez. O homem não podia fazer, mas Jesus fez, transformou a água Em em vinho. vinho. E foi do vinho bom, Nossa, é o melhor, que né? não se existia na época. Nem o provador não conseguiu detectar de onde saiu aquele vinho, porque foi muito bom. E ainda que eles tinham deixado para o vinho, eles davam o melhor vinho no começo da festa, aí tinha terminado. Aí acabou, Exato. aí Jesus transformou e foi o melhor vinho. Foi o melhor vinho que eles Olha- puderam olha o experimentar. milagre, hein? Como Jesus é bom, é maravilhoso. Nossa, E tem também, né, lá em Lucas, uma história muito linda, né? Eu creio que vocês conhecem, já ouviram, né? Os professores contar daquela mulher que sofreu 12 anos perdendo sangue, né? A mulher do fluxo de sangue. E quando ela ouviu falar de Jesus, brotou aquela fé no coração dela. olha isso. Olha, ela não viu impedimento. Ela foi entrando lá no meio da multidão, tocou lá nas orlas das vestes de Jesus. Quando ela tocou, ela sentiu virtude, ela sentiu poder, ela sentiu que ela foi curada imediatamente. Fé, né? Também É a outra fé. vez falando de fé. É a fé. É a Então, queridos, nós não percamos a fé. E nós sabemos, né, todo mundo sabe, que nós estamos passando por momentos difíceis. A humanidade, o mundo todo está passando por esse momento dessa epidemia. E tem pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? Fica se perguntando, onde está Deus? Onde está Jesus nessa hora? Ele está conosco. Tá, 24 horas. Ele está conosco de dia, de tarde e à noite. Ele quer que nós não desanimamos. Ele quer que nós não ficamos com medo. Ele quer que nós somente confiamos nele, depositamos nele a nossa fé, que Ele vai nos abençoar, Ele vai nos livrar desse mal que está assolando a terra. Aí já me vem lembrar daquela história lá do povo de Israel, irmã Valéria. O povo do Egito, quando Deus deu a ordem para o povo do Egito, para eles ficarem em casa, colocar nos umbrais das suas portas o sangue de um cordeiro, e o anjo ali da morte ia passar e ia destruir a todos que não estavam com a marca do sangue. Olha isso. E essa história aconteceu. O povo de Israel, que conhecia Deus, colocou lá nos umbrais das suas portas a marca do sangue. E no momento em que o anjo da morte passou, o povo de Deus foi liberto da morte. Olha isso. E nós somos cristãos, conhecemos a Deus. E nós cremos em Jesus. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós que cremos a Jesus, sabemos que Ele veio aqui na terra como criança, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, foi no céu preparar um lugar para cada um de nós, e nós sabemos que Ele tem uma promessa que Ele vai nos buscar. Então, Temos que juniores, estar nós preparados. sabemos que esse reboliço que está acontecendo no mundo, né? Esta enfermidade que está assolando muita gente, É permissão de é Deus. né? permissão de Deus. Como eu já disse para vocês aqui em Eclesiastes 3, tudo debaixo do céu há um tempo determinado para Deus. E este é o tempo de Deus. E Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. O homem pode reclamar, mas nós sabemos que o nosso Deus, né, Ele está no controle de tudo. A igreja está orando, os pastores estão orando, e Deus, Ele vai fazer a sua vontade. E Ele faz, né? E Ele faz, Ele né? pode demorar um pouquinho, pode ser hoje, pode ser amanhã, no tempo dele, né? Isso, e voltando lá na passagem de Lázaro, que Jesus falou que aquela enfermidade não era para a morte, Ele disse para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque tinha enfermidades que eram para a morte, mas foi a permissão de Deus que o Senhor desse a vida para Lázaro novamente, para que o nome dele fosse glorificado. Então entendam, quando nós oramos, né, o dever do cristão é orar, confiar e saber que prevalece é a vontade de Deus.
a nossa vontade, nós devemos orar e pedir para Deus curar. Mas quem é que dá a resposta final, né, irmã Valéria? É Deus. É Deus que dá a resposta final e nós temos que ser grato a Deus. Porque lá em Romanos, corre lá na Bíblia de vocês e abre lá em Romanos 12, 2. O que a vontade de Deus é? Boa, agradável e perfeita. Então, não vamos desanimar. Vamos confiar em Deus, ter fé e orar. Verdade. E esperar na permissão do nosso Deus. O que Ele fizer é bom, é agradável e é perfeita a vontade do nosso Deus. Que maravilha, né, irmãos? Né, irmã Valéria? A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Aleluias por isso. Juniores, o conselho de Deus para nós, para vocês, né, que Tiago escreve, vamos pegar esse conselho. Se está alguém enfermo, se não der para você chamar o presbítero para ir na sua casa, ore, creia, tenha fé que Deus pode fazer o impossível na sua vida, no seu lar, ou alguém que você conhece está enfermo, ore com fé que Deus pode realizar o milagre, Ele pode fazer a sua vontade. É porque às vezes, irmã Márcia, tem gente, tem adulto, tem gente grande, tem criança que espera, não, eu vou na igreja, porque lá, não, às vezes você dobrando o joelho, orando para sua mãe, para seu pai, dentro da sua casa, tendo fé, Deus, Ele cura. Você não precisa esperar pelo pastor, por alguém, não. Você tem que ter fé, você tem que tomar atitude e falar, não, eu tenho fé e vou orar. Porque nós vimos também muitos testemunhos que criança, que adolescente, que juniores orou e Deus curou. Por quê? É fé, né? A fé. Isso, a fé. É fé. Então, é a fé, né? E a palavra de Deus fala que se alguém tiver fé, como um grão de mostarda, ele dirá para o monte, sai daqui e passa para ali. Verdade. E isso é realizado. Então, para terminarmos, nós estamos passando esse momento de epidemia e vai chegar o dia, em nome de Jesus, que nós vamos estar reunidos na igreja. Nós agora estamos separados no corpo, mas nós estamos unidos em Cristo. E o Senhor está dentro do seu lar, está dentro do meu lar. E logo nós vamos estar na igreja. Eu creio que muitos vão contar o testemunho que Jesus fez dentro da sua casa, curou alguém do seu lar, da sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque o desejo do nosso Deus, né, é nos abençoar. É verdade. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos juniores. Eu quero nesse momento agradecer a Deus pela sua vida, né? Eu gostaria que você orasse junto comigo. Meu Deus, meu Pai, te louvo, Senhor, por esse dia de estarmos aqui falando da Tua palavra com os juniores, que eles possam entender a Tua palavra. Senhor, nós estamos nesse dia tão tenebroso, mas o Senhor está conosco e vai nos dar vitória, vai nos libertar, vai fortalecer a cada um, tirar todos os nossos medos, as nossas ansiedades, porque Tu és um Deus que tira todas as enfermidades, qual seja espiritual, física, mental. Ó Deus, entra com a providência, abençoa, Senhor, esses cientistas, que o Senhor possa mostrar para ele qual o caminho certo para essa enfermidade, o remédio certo, mas sabemos que o Senhor está acima de tudo, acima de todos, e está conosco. Tudo está no seu tempo, Papai do céu. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Juniores, a paz do Senhor. Um abraço para cada um de vocês. Até a próxima, que Deus né? abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém?